Olá, o antagônico deste domingo 20 recebe o deputado Francisco Melo, o Chicão, que tem uma grande história nesse estado. E ele foi vereador em Ananindeua, ele foi ex-prefeito, ex-vice-prefeito. E, Chicão, como é que é essa história? Como é que é? Hoje você está na presidência da Alepa. Essa missão é difícil? Olha, primeiro eu queria te agradecer, Evandro, o espaço que você nos concede no Antagônico, um antagônico que tem marcado as suas posições com bastante veemência, muitas vezes em um processo crítico, mas acho que isso é importante em termos de opinião pública, até para esclarecer alguns fatos. Eu vou contar um pouquinho aqui a minha história, só para que a população possa entender. Eu sou nascido no estado do Acre, vim aqui para o Pará para estudar, e aí depois me lancei candidato a vereador no município de Ananindeua. Eu vim em 79 e entrei em medicina em 1982, vim para fazer medicina, e aí seguiu a carreira política, a medicina foi ficando em segundo plano. E aí eu tive, em Ananindeua, o município que me acolheu, tive 3 mandatos de vereador, tive a oportunidade... Então a tua história política começa em Ananindeua como vereador. Começa em Ananindeua como vereador. Aí eu fui depois vice-prefeito, e depois me elegi deputado estadual, estou no meu 4º mandato. Mas é bom registrar que eu perdi 2 eleições de deputado estadual. Às vezes as pessoas olham, né, e vê você num cargo como nós estamos hoje, que é um Mas cargo... isso foi na tentativa ou você se elegeu foram consecutivos? Ou foi... Primeiro foram tentativas de chegar ao deputado, é isso? Eu era vereador, me lancei, perdi, e aí fiquei no mandato de vereador até que na terceira deu entendi. certo, né? E aí virei deputado estadual e já era funcionário da Assembleia Legislativa, né? Funcionário de carreira. Sempre no MDB? Eu fiquei, as minhas eleições todas, só uma eleição de vereador que eu disputei pelo PTB. As outras todas foram no MDB. Eu comecei minha carreira no MDB, depois saí, fiquei uma eleição de vereador, porque eu achava que a eleição de deputado era mais fácil pelo PTB. Então eu fui ao PTB, perdi, depois eu voltei para o MDB. E aí, graças a Deus, as coisas engrenaram e estou por aqui. Nessa caminhada... O que te marcou como político até hoje, digamos, de vereador até aqui como deputado? Né? Olha, o mandato de deputado, eu considero que é um mandato ampliado de vereador, porque os problemas são muito parecidos, né? Claro que o de vereador, você está ali no dia a dia muito mais próximo da população. O de deputado, por uma estrutura política que está em torno do deputado estadual, você já não tem essa ligação muito direta com as comunidades. O vereador eu considero que tem mais. Mas o que me marca, o que marcou realmente a questão política é quando eu entrei, Evandro, eu achava que através da política eu conseguia mudar muita coisa na vida das pessoas. E depois que você se insere nesse processo, com o tempo você descobre que tem vários parâmetros, né, que são barreiras e você não consegue ultrapassar esses parâmetros. Então, isso é a coisa que mais me marcou. Eu achava que ser vereador, ser deputado, eu conseguiria aprovar aquilo que estava na minha cabeça, fazer aquilo que eu achava que era o correto, e isso não é verdade. Então, Chicão, nesse aspecto, hoje, por exemplo, você chegou à presidência da Alepa, eu acho que isso já é um destaque importante. Não só falando no estado hoje, você, digamos, é o vice-governador de plantão. Como é que é isso, Chicão? Por coincidência, eu virei vice-governador com a saída do conselheiro Lúcio Vale, né? A saída do vice Lúcio Vale para ser conselheiro no Tribunal de Contas do município. São coisas que acontecem na vida da gente, Evandro, que se eu tivesse planejado, não teria dado certo. Acho que são coincidências que aconteceram politicamente, que eu hoje estou como vice-governador na condição de ser presidente da Assembleia. Mas a vida da gente, ela tem algumas coisas que a gente depois fica analisando, tentando compreender. Chegou um momento que o meu sonho era ser deputado, e foi quando eu perdi as eleições.
Depois disso eu achei, olha, eu vou cuidar, vou terminar meu curso de medicina, vou cuidar da minha vida, não quero mais saber disso. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer de uma maneira positiva e eu virei deputado. Então são coisas que a gente não tem, às vezes, a dimensão, né, da amplitude de posições de cargo. Eu, pelo menos, não faço isso, não coloco isso na minha cabeça. Eu acho que a vida da gente, o que importa é você ser igual em todas as funções que você possa estar. Eu não quero que os cargos mudem a maneira de eu ver as pessoas, do meu relacionamento, ou que mude a maneira de eu ser. Então, acho que é uma adequação que você tem que fazer quando ocupa determinados cargos, muito mais de agenda e não de... Porque as pessoas às vezes se envaidecem, né, com os cargos e acham que aquilo é para a vida toda. E tudo é passageiro na vida da gente. Chicão, a gente sabe, ser deputado já é uma tarefa de cobrança. Ser presidente hoje, no momento atual em que o Pará vive, você sabe que eu costumo dizer, o camarada que está no governo, falando do governador de Barbalho, ele é alvo de pedrada, e vai ser sempre porque a política é assim. E hoje, nesse momento particular, a Alepa lá vive um momento, existem muitas críticas que a Alepa estaria, digamos assim, de joelhos para o governo do Estado. Há um silêncio que incomoda. Como é que tu te sente? E você é do partido, você é da base do governo. Como é que você se comporta diante dessa situação? Olha, Evandro, eu vejo assim, eu acho que no parlamento você constrói maioria. Você só constrói maioria se você tiver o entendimento e a habilidade de convencer as pessoas a ficar do seu lado. Hoje o governo tem uma maioria aqui consolidada dentro do parlamento. E os parlamentos são feitos assim. Claro que tem que ter oposição. Nós temos aqui, hoje no parlamento, algumas oposições. Mas eu respeito a oposição. Eu convivo bem com a oposição. Eu acho que faz parte do processo democrático. Eu não imagino que as pessoas sejam obrigadas a concordar e a pensar como eu penso, né? Claro que é natural um governo que tem várias ações, né, pode ter vários questionamentos também. Então, eu entendo isso como um processo normal da política, não só do estado do Pará, mas se nós formos para São Paulo, se nós formos para os outros estados, também vai ter sempre esse contraponto. Então, graças a Deus, o que eu posso te falar sobre a Assembleia Legislativa? Nós temos um relacionamento, eu falando de mim, muito bom com todos os deputados e a gente tem procurado tomar as decisões conversando com todos os deputados. Eu sei que às vezes tem uma agenda que a gente força mais, uma pauta que a gente força mais, outra que a gente alivia e tudo, mas sempre a gente tem buscado o entendimento para que a gente também respeite a posição das oposições. Certo. Chicão, eu tenho que insistir nesse tema porque é um tema recorrente e, por exemplo, hoje, por qualquer razão, se o governador Helder se ausentar, você que assume o governo do Estado, né? E o que você acha, eu quero saber a opinião do Chicão sobre essas denúncias de corrupção, as denúncias de malversação de dinheiro público na época da pandemia, as 4 operações da Polícia Federal dentro do Estado do Pará, né? Qual a tua postura, a tua posição sobre isso? Você acha que isso tudo é um exagero? O que você pensa sobre isso? Não, eu penso assim, a Polícia Federal, ela cumpre um papel muito importante. Mas eu acho que, depois da Lava Jato, muitas ações criadas pelo Ministério Público, pela própria Polícia Federal e aí com os setores da Justiça, e hoje a gente vendo o Supremo Tribunal Federal desfazer vários atos do Lava Jato, isso tudo leva a uma interrogação, leva sempre a uma dúvida. Se aqueles procedimentos realmente eles tinham a finalidade de apurar e encontrar, né, a veracidade das acusações, ou aqueles procedimentos eram momentos políticos que se adequavam a determinadas situações. Nós temos o exemplo aí do ex-juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro foi o responsável pela Lava Jato, mas renunciou ao cargo de juiz para ser ministro de um governo e que as decisões dele, juridicamente falando, favoreceu de uma forma este governo. Então, esse é um ponto que a gente tem que se interrogar.
quando a gente fala de ações que ocorreram no governo do Estado, eu não posso te dizer, eu não conheço os processos. Ah, foram ações corretas, não foram ações incorretas. Eu só posso te dizer uma coisa. Algumas ações que o governador tomou em relação à pandemia, acho eu, que precisariam ser tomadas. Agora, se houve o procedimento, opinião, é claro. se houve procedimentos nessas decisões de alguns setores do governo, de alguns secretários, de uma maneira errada, aí eu acho que tem que ser apurado. Tá? Tem que ser encontrado juridicamente, veridicamente, se houve dolo, né, ou houve má-fé na administração desses recursos. Eu, particularmente, não acredito, né, que o governador tenha incentivado secretários ou algumas pessoas a procederem de uma maneira errada. Eu, particularmente, não acredito nisso, Evandro. Mas, em política, né, as pessoas sempre fazem um contraponto da dúvida, se levantam os questionamentos. O governo tem dado as respostas nos processos jurídicos e eu espero que a sociedade possa realmente ter a resposta de todas essas ações que ocorreram a nível de Estado e que não seja uma ação política como em alguns momentos foi caracterizado como uma ação política, na minha visão. Chicão, nesse aspecto, você acha, lógico que você não pode falar, e a gente entende, você não pode falar em nome do governador, porque cada caso é um caso. Mas enquanto Alepa, você presidindo a casa, você não acha que, pelo menos um procedimento, para uma investigação, a exemplo do que aconteceu no caso da Vale, que abriu uma CPI da Vale, eu acho que com 4 operações da Polícia Federal, não foram só uma, foram 4, não acha que a Alepa deveria reagir ou você está absolutamente tranquilo quanto a isso? Evandro, eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso, porque veja bem, em alguns momentos chegaram a entrar aqui com um pedido de impeachment do governo. Se você olhar a peça desses pedidos, não tem sustentação nenhuma de fatos que pudessem ser analisados concretamente pela Assembleia, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de dizer. As pessoas dizem, mas entraram, 2 deputados entraram aí com pedido de impeachment. Leiam, por favor, as peças para ver se identifica um fato concreto em relação a um pedido que tivesse veracidade. Então, esse é um fato. Segundo, os deputados que hoje estão aqui na Assembleia Legislativa, 41 deputados, nós temos, claro, uma maioria política relativamente confortável. Mas não houve, por parte também de nenhum deputado dessa casa, questionamento com veracidade, né? Questionamento em cima de qualquer denúncia que tenha sido feita ao governo do Estado que pudesse dar à Assembleia a condição de investigar ou de abrir uma CPI. Não houve isso, eu posso te falar de público. Houve discursos, vários discursos aí foram feitos, mas concretamente não houve nem um ato em direção a esse sentido. Então eu queria deixar isso bem claro, porque às vezes se passa para a opinião pública... No caso, o pedido de 2 deputados. 2 deputados. Tony Cunha e Caveira, é isso? Houve. Não foi nem o Tony Cunha, me parece, foi o Caveira e me parece que foi o Tiago Araújo na época, né? Não foi o Tony Cunha. E acho que foram esses 2 pedidos. E do Éder Mauro, na época, acho que o deputado federal Éder Mauro parece que também protocolou. Eu não era o presidente da época. Então, como é uma decisão, o impeachment é uma decisão do presidente. Ele acata ou ele não acata, né? E na época o presidente era o doutor Daniel, e ele não acatou o pedido de impeachment. Então, é um processo que a legislação que diz o que é que tem que ser feito. Então, você deve ficar tranquilo, porque não é por ser presidente, por ser do partido, que você está blindando, é isso que você está dizendo, blindando, no caso, o governador. Até porque não foram nem comigo esses pedidos. Na época, o presidente da época indeferiu os pedidos. Comigo nunca aconteceu nada disso. Entendi. Então, Chicão, falando agora, relaxando um pouquinho, falando um pouco da tua história. Tu foi secretário de Estado, não é isso? Isso. Qual foi o governo? Na época eu fui secretário de Obra do Estado, que hoje é a SEDOP, no governo da Ana Júlia, 2007 a 2009, 2007, 2008, 2009, e no governo do PSDB, no governo do Jatene, eu fui secretário de Transporte do Estado, no período de 2011.
Tá. Então, quer dizer, tu já navegou por muitos cargos. E teve a experiência também de assumir o governo na ausência do Helder, já agora, né? O governador teve um evento, não sei se foi para Dinamarca, em algum lugar assim, e ele me passou... O que muda, somente o Chicão, governo. nessa... O que muda? Olha, Assumir o governo. Evandro, como eu sabia que a minha passagem no governo era muito rápida, eu resolvi ficar aqui, né? Então eu recebi as pessoas aqui na Assembleia e despachei o extremamente necessário para não causar nenhum problema administrativo com ninguém. Voltando aqui à conversa com o deputado Chicão, conversa agradável, espero que esteja sendo agradável, né, Chicão? Conversa antagônica. claro, Evandro. E eu tinha que te perguntar isso. Cenário atual, nós estamos em ano eleitoral. Como é que tu acha que a coisa vai se comportar, Chico? Nós sabemos que o governador Helder vai ser candidato à eleição, isso é um fato. Já temos aí o Zequinha Marinho já navegando, ninguém sabe para que lado que vai o grupo do Simão Jatene. Qual é a tua avaliação? O que tu acha? Como é que vai se comportar aí essa... Olha, a minha avaliação é que o governador está construindo um amplo laço de aliança, o maior número de partidos, eu acredito, que estarão nessa aliança com o governador. Vejo a candidatura do senador Zequinha Marinho sendo estimulada pelo governo federal. Não tenho acompanhado muito o nível de coligação que ele está montando, mas eu acredito que ele vai ter aí uns 4 ou 5 partidos no máximo, com a possibilidade de coligar com o senador Zequinha Marinho. Se a eleição fosse hoje, o quadro era extremamente favorável ao governador pelas informações de pesquisa, essas coisas. Mas nós ainda temos um tempo razoável até as eleições e você sabe que esses cenários políticos eles mudam né? muito rápido, né? Eu torço para que as coisas se encaminhem do jeito que estão caminhando. Eu tenho um lado, você sabe, como você mesmo já disse, eu faço parte de um partido que o próprio governador é o líder maior e eu torço que as coisas possam correr da melhor maneira possível, pelo menos para a coligação que eu faço parte. Com certeza. Agora, você acha que vai ter quantos candidatos? Na tua opinião, como pessoas? Eu acho que uns 3 ou 4 candidatos no máximo. Seria Helder, Zequinha Marinho, alguém do Jatene e alguém do PSOL? Eu acho que alguém do Jatene, eu não estou conseguindo identificar quem seria esse alguém do Jatene, né? Eu tenho conversado com várias pessoas vinculadas ao ex-governador Jatene. Eu não consigo identificar ainda nessas conversas se existem várias conversas em várias frentes, mas não vejo um nome identificado com esse grupo que possa dizer assim, vai ser candidato do grupo do Jatene. Não vejo. Márcio Miranda, você não acha que não Acho tem? que não, acho que o Márcio deve postular outro tipo de candidatura, não candidatura de governo do Estado. Esse é o sentimento. Para Senado, sabe que a briga vai ser muito grande. Vai ser bonito, né? Muito socó para um só coçar. É muita gente querendo essa vaga. Isso. Quem tu apostaria? Difícil apostar o nome, né? Para não os quadros. Não ferir suscetibilidade, mas... o quadro começa a ser desenhado, né, Evandro? Então se fala da candidatura do Flecha Ribeiro, se fala da candidatura do Manel Pioneiro, ex-prefeito de Ananindeua, se fala da candidatura do Beto Faro, hoje o presidente do PT a nível de Estado do Pará, e também deputado federal, e se falam ainda de outros nomes, né? Mas eu vou preferir esperar para ver o que é que realmente vai ser concretizado. E no seu grupo? Pelo menos apostando aí, digamos, olha, nós temos esse nome, quem seria? Não, nosso grupo, nós devemos ter vários, talvez vários seja uma expressão muito aberta, mas devemos ter muitos partidos e alguns partidos têm deixado registrado o interesse de lançar candidato. Nós não podemos interferir na vontade própria dos partidos, mas eu acredito que na coligação que esteja montando deve surgir mais de um candidato do lado do nosso grupo. E o Chicão? Muita gente fala
aqui, o Chicão é deputado estadual, é presidente da Alepa, mas já se falou que o Chicão vai ser vice-governador, que pode ser candidato a senador. Para onde vai, Chicão? Olha, eu ainda não definimos que cargo eu irei disputar nas próximas eleições. Algum cargo eu vou disputar. Então, em março, agora, nós deveremos definir que cargo eu vou disputar. Mas uma coisa me parece mais palpável. O próprio cargo de reeleição de deputado, eu acho que é uma coisa que está muito mais próxima da realidade. É o que tá Não estou dizendo que próximo, seja não tô isso, dizendo né? que seja, Mas é o que está mais próximo de ti, por exemplo. é o que está mais próximo do meu dia a dia, do meu métier e dentro das expectativas, principalmente do grupo que eu fico à frente, tem uma expectativa muito grande da possibilidade de reeleição. O saudoso Almir Gabriel dizia que senador é vereador de luxo. Isso não te encanta? Tu não tem, digamos assim, tu não entraria nessa briga, não te... Não, porque esse é um cargo que precisaria de uma definição partidária também. Aquilo que eu lhe falei da agora, o arco de aliança que hoje está se construindo em torno do MDB, talvez não permita ao MDB ter um candidato próprio ao Senado, já que teria na cabeça de chapa, né, no caso da reeleição do governador Helder, o candidato natural, né, para postular o governo do Estado. Então, ficaria difícil o MDB sair com o Senado, sair com candidato ao governo. Então, politicamente, eu acho que essa conta não vai fechar. Então, é preferível ficar acomodado e se preocupando com outras coisas. Vamos para aquele bate-bola rápido agora, para falar um pouco. Eu te falo o nome das personalidades e você diz. Começando por você. Quem é o Chicão? Quem é o Francisco Melo? Chicão é um cidadão que eu reputo de bem e que tem o prazer, tem a vontade de conviver bem com todas as pessoas, independente de processo político. Jader Barbalho. A minha avaliação é de que é a liderança política mais longeva do Estado e também uma das maiores lideranças de todos os tempos, falando politicamente do Estado do Pará. Denúncia de corrupção no governo na atual gestão. Olha, denúncias sim, de corrupção em governo sempre vão existir, né? Eu acho que o que tem que ser feito é apurar, ver a veracidade dessas denúncias e, se for verídico, punir quem são os responsáveis. Atuação dos deputados como um todo. Alepa. A Assembleia Legislativa tem um quadro hoje de deputado que tem na minha visão, eu já estou no 4º mandato de deputado, um pouco diferente das legislaturas passadas. Muitos deputados, eles têm, não digo aqui 100%, mas uma grande maioria, eles têm um dinamismo de atuação no interior muito forte. Então, acho que isso faz com que os deputados estejam presentes em várias regiões e facilite o retorno desses deputados no caso de uma reeleição. Simão Jatene. Simão Jatene tem uma história política também no estado do Pará, foi governador durante 3 mandatos, tem sua história de serviços prestados à população do estado do Pará. Márcio Miranda, que foi presidente, inclusive, da Alepa. Tive a oportunidade de conviver com o Márcio Miranda, convivo até hoje, tenho um relacionamento muito bom com o Márcio Miranda, de vez em quando a gente troca umas ideias, e é uma pessoa que eu reputo uma pessoa do bem. Helder Barbalho. Helder é um amigo, é uma pessoa que eu convivo quase toda semana, politicamente e até pessoalmente. Nós temos um bom relacionamento, um bom entendimento e acho que faz um bom trabalho à frente do governo do Estado. Mais nacional agora, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula sempre foi uma referência na esquerda. Eu não tenho ainda uma visão completa de como ele vai se comportar nas eleições de 2022. Mas é, sem sombra de dúvida, uma pessoa de uma popularidade muito grande a nível do Brasil. Sérgio Moro. Sérgio Moro, eu tive inclusive a oportunidade de falar um pouquinho anteriormente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Sérgio Moro quando ele era ministro, visitando aqui o estado do Pará.
A minha impressão é que o Sérgio Moro confundiu um pouco a atuação jurídica com a atuação política. Então, acho que nessas eleições ele vai ter que prestar conta se realmente ele for candidato à presidência da República de toda a sua história. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. É uma pessoa que me parece que gosta de polêmica, né? Mas eu respeito o presidente da República, entendo que ele tem um público fiel que o acompanha. Muitas vezes ele fala para esse público e passa às vezes uma mensagem, embora que seja em cadeia nacional, muito direcionada para manter vivo esse público, que é um público mais de direita. Eu ainda não tenho uma avaliação completa do governo Jair Bolsonaro, só fico incomodado com algumas posições de alguns setores do governo quando eles não valorizam a ciência. Isso me incomoda. Chicão, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Eu acho que você tem uma caminhada, tem muita coisa para decidir pela frente, né? Mas muito obrigado. E eu quero deixar agora para você as suas considerações finais para essa nossa entrevista. Eu agradeço, Evandro, a sua gentileza de estar fazendo essas perguntas. Eu sei que a sua função de jornalista e de esclarecer alguns assuntos para a opinião pública pode ser interpretada, às vezes, de uma maneira mais polêmica, mas comigo fique sempre à vontade. Eu não tenho esse problema. Na hora que eu tiver dificuldade de responder algum tipo de pergunta, eu vou dizer. E eu acho que você faz um jornalismo que, para mim, é um jornalismo salutar. É importante que se faça jornalismo investigando, levantando fatos, para que a gente não critique por criticar e isso fique uma crítica vazia. Então, eu queria te agradecer, me colocar à tua disposição aqui na Assembleia Legislativa, agradecer a minha família, a minha esposa, meus filhos, por ter o apoio dentro de casa. Você sabe que a vida de político é muito fora de casa, né? É muito na rua, é muita ausência dentro de casa e ter a compreensão também das pessoas que são seu elo, seu sustento, seu esteio dentro de casa, isso é muito importante. Então, queria também agradecer a eles, agradecer a população do estado do Pará, né? Como eu disse, eu vim do Acre, vim para estudar, não conhecia absolutamente ninguém no estado do Pará e o povo do Pará me abraçou e tem me dado vários e vários mandatos consecutivos. Eu sou muito grato a isso. Tenho que reconhecer o Pará como hoje o estado que eu escolhi para viver, para morar e para defender. Então, agradecer muito o povo do estado do Pará e agradecer a Deus por tudo.